Investidores, não tá fácil para o Bitcoin. Nesse momento, por volta dos 60 mil dólares, mas sem grandes gatilhos de fundo ainda. Vamos discutir hoje sobre análise técnica e de sentimento do Bitcoin. Também quero compartilhar com vocês o que eu estou enxergando aí para alguns ativos como Pendle, Polkadot, que estão cruzando o suporte até com uma certa facilidade. Logo de início, eu sempre gosto de começar lembrando a nossa visão compartilhada anteriormente. E nas nossas últimas duas análises aqui do Bitcoin compartilhada, eu estava mais pessimista aqui na primeira e na segunda a gente estava mais neutro. Eu estava no suporte ali, análise técnica mais feia, mas o sentimento apontando que existe uma esperança da gente segurar no suporte ali dos 63 e pouco. Bem, a gente continuou caindo, né? Ao longo do caminho eu havia comentado com vocês que tínhamos um buraco aqui. Então, se a gente ultrapassasse a primeira faixa aqui de suporte, provavelmente a gente iria buscar a segunda faixa de suporte. E bem, chegamos nessa segunda faixa de suporte, que na minha visão começa entre os 60 mil arredondando e vai até os 56 mil dólares, tá? Mas eu não quero ver a gente perdendo aqui essa casa dos 57, que é a faixa que não teve mais negociação. Vai ficar bem estranho se a gente começar a perder aqui esses níveis. O meu cenário base aqui para o Bitcoin é que a gente tem chance de ter formado o fundo aqui de onda 4 e a gente está adiante aqui de onda 1, seja essa onda 1 finalizando aqui nesse topo ou nesse outro topinho, e agora a gente está adiante do movimento corretivo para encontrar fundo e voltar a subir. Mas a gente traça aí faixa de suporte, resistência, uma vez que o ativo chega no suporte ou barra resistência, a gente precisa analisar se a gente tem gatilhos para encontrar um fundo ou um topo. No caso aqui, a gente está buscando um fundo no Bitcoin. E, sinceramente, eu ainda não vejo gatilho suficiente para acreditarmos que o Bitcoin formou fundo aqui. Apesar de eu entender que é uma faixa propícia para isso acontecer. Tá? Quando a gente olha a análise técnica, a gente observa os volumes mais posicionados nessa queda. Para os ursos, diria que bem posicionados. Tá? A gente tem volumes ficando aqui acima, meio que volumes de rompimento e nenhum grande volume de fundo ainda. Para ficar mais bullish, eu quero ver aqui na faixa em verde um volume de fundo se destacando dos volumes da queda, como foi esse cenário aqui, ou esse cenário aqui do Bitcoin. Então, acho que tem outro exemplo aqui. Um grande volume aqui de fundo gerou para a gente, no mínimo, um pullback. Até então eu vejo volumes de rompimento acontecendo no Bitcoin. Vamos ter inclusive grandes resistências próximas do preço. Quando a gente analisa o volume negociado durante a pernada de baixo, a gente já vai ter um POC relevante aqui, uma faixa que teve muita negociação, na casa dos 61.700, tá? Então já vejo até a dificuldade da gente já ultrapassar essa faixa aqui no curto prazo. Então, olhando aqui o cenário, eu vejo a gente no início do suporte, mas sem gatilho suficiente para formar fundo. Todos que formam fundo aqui para voltar a subir. Mas parece que a gente vai continuar puxando aqui para baixo ainda, para quem sabe encontrar gatilho de fundo nessa região e a gente voltar a subir. Nessa a gente continua caindo, vamos tentar confluir aqui essa faixa de 0,618 de FIBO, ali por volta de 58 mil dólares, com essa faixa que teve muita negociação ali na casa dos 57, tá? Então, entre os 58 e 700 até os 57, vamos botar uma casa de 1.000 dólares, 57.800 e 58.800 é a faixa aí que eu dou destaque, que para mim é onde está o maior suporte do Bitcoin. Se a gente chega nesses níveis e não der gatilho por aqui, eu vejo a gente já vai ter que discutir essas faixas inferiores aqui na minha visão dos 53 mil dólares, que quando a gente estava subindo aqui anteriormente, eu havia comentado com vocês que a gente não poderia descartar essa possibilidade, já que a gente está diante aqui de uma possível onda 4. A onda 4 tende a ser complexa e levar bastante tempo, né? A gente poderia simplesmente voltar aqui nessa faixa inferior novamente. Então, esse nível aqui dos 53 vai ter que voltar em jogo se a gente cair aqui na casa dos 58/57 e não apresentar gatilhos de fundo. Um ponto positivo é que a gente já encontra os indicadores de Fear and Greed em medo, né? Ontem bateu 37 e na última atualização 34 pontos. Dependendo se a gente continuar caindo, não duvido a gente cair em extremo medo novamente, o que historicamente, em períodos de bull market, é uma ótima oportunidade de compra para o Bitcoin. Só vai estar faltando aí um gatilho de fundo, de fato, nessa faixa do suporte. Beleza? Quando a gente olha aqui para a análise de sentimento do Bitcoin, a gente consegue observar um book meio neutro, até mais vendedor, né? Uma ordem aqui na casa dos 61 mil dólares, mas nada tão relevante. Eu não dou peso para essas ordens assim individuais, então eu gosto de dar mais peso quando a gente vê um aglomerado de ordens aqui, tendo a atuar mais como suporte e resistência.
O aglomerado de ordens que a gente vai ter tá lá na casa dos 58 mil dólares, ó, 58.600 até os 58. Temos um certo aglomerado de ordens nessa região, confluindo com a faixa de suporte que eu comentei com vocês. Então, aparentemente, não só apenas eu que estou de olho para essa faixa de suporte, parece ter instituições com ordens nesse ponto. Agora, eu estava olhando aqui o gráfico passado do Bitcoin para ver se a gente não estava colocando os carros na frente dos cavalos em questão de querer que o Bitcoin rompa logo a all-time high. Quando a gente olha aqui para o Bitcoin no ciclo de 2016, o Bitcoin, após o halving, teve 300 dias para estar rompendo a all-time high do ciclo anterior com força. Então, 300 dias pós-halving para a gente romper a all-time high com força. No ciclo passado, em 2020, o Bitcoin precisou de 216 dias, vamos arredondar para 200, para romper a all-time high com força. E neste ciclo atual, após o halving que aconteceu em 18 de abril de 2024, né, deste ano, a gente vem até então cerca de 100 dias pós-halving. Se a gente replica 200 dias, né, que foi o período aproximado aí que o Bitcoin levou do ciclo passado, e o menor período para romper o all-time high pós-halving, isso aconteceria lá no fim deste ano, por volta de novembro. Então eu diria, olhando tanto para o Bitcoin quanto para as altas, que o ciclo vem se repetindo até então. Pode ser que a gente esteja errado aqui, inicie-se um bear market a partir desse topo formado aqui dos 74 mil dólares, pode ser, mas não é isso que os gráficos passam aqui para a gente. Porém, se eventualmente viermos a ter uma recessão, provavelmente esse aí vai ser um cenário de um topo local aí no mensal, onde vai levar um certo tempo para a gente terminar rompendo a all-time high. Uma das frases mais conhecidas no mercado financeiro é a frase de Dow: os preços descontam tudo, exceto atos de Deus. Esse atos de Deus que ele menciona são justamente os cisnes negros que eventualmente aparecem, né? Acho que a gente tem alguns exemplos aqui de cisne negro. 2020, Covid, né? Esse crash aqui do nada. E o outro, 2008. Se eventualmente estourar uma recessão, não duvidemos que possa vir a acontecer algo do tipo. Já veio fazer a análise aqui do S&P, tá? Mas, então, sobre o Bitcoin, isso para mim não, apesar da gente estar na faixa propícia para formar fundo, não vi gatilhos ainda. Me parece que a gente vai continuar puxando, vamos ficar atento entre os 58 e os 57 mil dólares, tá? Quando a gente olha aqui para os demais indicadores da análise de sentimento, não tô vendo nada demais aqui pro Bitcoin, tá meio neutro. Quando a gente olha para o S&P, um ponto positivo é que ele já está no suporte, tá? Uma faixa que a gente vinha atento aqui, essa faixa dos 5.300. O ponto negativo, entre aspas, é que esse suporte é um pouco grande. Ele se estende aí em 100 pontos. Vai dos 5.300 até os 5.200. Um ponto positivo é que a gente já vê um volume muito grande se apresentando nesse suporte. E volume em cima de suporte tende a ser bullish. A gente vê um grande volume aqui no suporte, fundo, outro grande volume no suporte, fundo, um grande volume agora gigante acontecendo no suporte. Quando a gente tivesse um tempo gráfico um pouco menor, vê a concentração dele justamente no suporte, tá? Volume é basicamente negociação. Se eu tenho um grande volume no suporte, eu vejo pessoas negociando / vendendo no pior ponto possível. Então, por isso a chance de ser um fundo aqui, ou estarmos próximo de um fundo no S&P. O que a gente precisa agora é de uma demonstração de força da parte dos touros. Então, vamos estar observando aí o price action a partir da abertura do S&P e nos próximos dias, para ver se ele vai demonstrar força, apontando que a gente vai segurar nesse suporte aí dos 5.300 / 5.200. Quando se trata de altcoins, tem diversas altcoins que estavam se aproximando de grandes suportes, ou já estavam em grandes suportes, né? Uma delas era Pendle. Ainda vejo um suporte grande aqui para Pendle, tem toda essa faixa aqui que é território de onda 4, né? O cenário que eu estava enxergando aqui para Pendle, eu via compartilhando com vocês nas últimas análises, mas a gente passou aqui do ponto mais forte do suporte, né? Minha visão era os 3,17, ali $3, e passamos até com uma certa facilidade, mas em teoria ainda estamos aqui provavelmente na última pernada dessa onda C corretiva para encontrar fundo e voltar a subir. Mas eu não vi gatilho suficiente ainda, mesmo no cenário do Bitcoin, para acreditar que formamos um fundo. A gente precisa ter ou um volume de fundo ou uma demonstração de força pela parte dos compradores, pela parte dos touros. Por enquanto, nenhum dos dois, né? Outro ativo que está até preocupando um pouco os investidores é a Polkadot.
O ponto de invalidação aqui da minha análise Bullish para Polkadot é se a gente perde esses fundos aqui dos 3,50. Mas eu havia comentado com vocês nas nossas últimas análises que eu não queria ver ela se distanciar dessa casa aqui dos 5 dólares, que para mim era o suporte mais forte da Polkadot. E bem, isso está acontecendo e de uma maneira não tão legal. Estamos na mínima do dia e uns volumes altos aqui, nem sinal de fundo nessa última pernada. Não sei se ela vai aguentar o Bitcoin continuando puxando para níveis inferiores, tá? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Qualquer atualização eu compartilho com vocês nos nossos canais abertos, Telegram e WhatsApp, assim como eu venho compartilhando aí nos últimos dias, né? Vai que dá um puta gatilhaço aqui nessa casa dos 58, 57. Então não esquece de participar, os links vão estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.